José Lins do Rego nasceu em 3 de junho de 1901 em Pilar, no estado da Paraíba, no Engenho Corredor. No mesmo ano perdeu a mãe, a qual antes de falecer pediu que a criança não fosse criada com seu pai. Assim os avós ficaram responsáveis pela educação do menino, enquanto o pai, João do Rego Cavalcante, morava em outra fazenda. A tia, Maria, era quem cuidava do menino no Engenho Corredor. Quando ela morreu, o escritor foi estudar em regime de internato no Instituto Nacional do Carmo, na cidade da Itabaiana. Em seguida, estudou no Colégio Diocesano Pio X, em João Pessoa, e no Instituto Carneiro Leão e no Ginásio Pernambucano, em Recife. Em 1920, começou o curso de Direito nessa cidade, enquanto escrevia para alguns periódicos. 4 anos depois, casou-se com Filomena Massa. No ano seguinte, tornou-se promotor e em Manhuaçu, no estado de Minas Gerais, mas logo abandonou o cargo e se mudou para Maceió. Ali começou a trabalhar como fiscal de bancos. Em 1926, escreveu um romance Menino de Engenho, publicado em 1932. 3 anos depois, em 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como fiscal do Imposto de Consumo. Em 1953, pretendia visitar uma de suas filhas que morava nos Estados Unidos, porém, devido ao mercantismo, seu visto foi negado, pois as autoridades do país o consideravam simpatizante do comunismo. 2 anos depois, ingressou na Academia Brasileira de Letras. Morreu em 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro. A essa altura, já tinha conquistado um lugar na história da literatura brasileira, além de ganhar os seguintes prêmios: Fundação Graça Aranha, Felipe de Oliveira, Fábio Prado, Carmen Dolores Barbosa. As características da obra de José Lins do Rego. Os livros de José Lins do Rego, além de apresentarem traços autobiográficos, possuíam características da geração de 30, do modernismo brasileiro. Elementos regionalistas, crítica sociopolítica, narrativa dinâmica, objetividade realista, linguagem coloquial, visão determinista e caráter ideológico. Suas obras foram Menino de Engenho, em 1932, Doidinho, de 1933, Banguê, de 1934, O Moleque Ricardo, de 1935, A Usina, de 1936, História da Velha Totônia, Pureza, Pedra Bonita, Riacho Doce, Água Mãe, Gordos e Magos, Fogo Morto, Poesia e Vida, dentre outras. Síntese do enredo da obra O Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Carlos é apenas um menino pequeno quando seu pai mata sua mãe durante um surto. Ele, então, é levado para o engenho do seu avô materno. O engenho é um lugar já mágico na imaginação do menino, que sempre escutava as histórias da sua mãe, mas que nunca tinha visto com seus próprios olhos. Assim, o menino Carlos chega ao engenho, num misto de admiração, medo e tristeza pela morte da sua mãe. A primeira coisa que ele vê é um engenho funcionando, moendo o resto da safra da cana. O mecanismo chama a atenção do menino. No engenho, ele passa a conviver com outros membros da família. Logo de início, sua tia Maria se torna uma espécie de segunda mãe, protegendo o menino dos mandos e desmandos da tia Sinhazinha, cunhada do seu avô que mandava na casa grande. A chegada dos primos de Carlos é sua introdução ao mundo do engenho. Com eles, Carlos passa a tomar banho no rio e a viver livre pelo Santa Rosa. Em poucas semanas, ele vai se adaptando à vida do engenho, ficando corado pelo sol e esquecendo um pouco a tristeza pela morte da sua mãe. A rotina do engenho é a matéria essencial do romance, e ao longo de muitos capítulos ele vai descrevendo a vida do menino de engenho. O convívio com os negros da senzala, a caça aos passarinhos e a meditação da solidão no campo, as lendas e as histórias de interior. Os grandes acontecimentos do Santa Rosa são intercalados à rotina do engenho, como as grandes chuvas e as cheias do rio que invade os campos da várzea e a visita de um cangaceiro à casa grande do seu avô. O amor e a solidão de Carlos são abordados no romance.
A primeira paixão de Carlos é uma prima mais velha da cidade que vai passar as férias no engenho, e é com Maria Clara que ele tem seu primeiro beijo. Depois das férias, ela volta para a cidade deixando o rapaz. O casamento de sua tia Mariazinha também o abala. A saída de Maria da casa grande é quase como se fosse a perda da sua mãe, uma vez que era ela que tomava de conta dele. Carlos passa a ficar aos cuidados da tia Ciazinha, que mesmo sendo cruel, sente pena do garoto e começa a lhe dar carinho. Carlos é criado solto no engenho, e as liberdades de criança começaram a se tornar libertinagem de um pré-adolescente. Sua primeira experiência sexual é com 12 anos, com a negra que cuidava dele. Carlos passa a ser um libertino que anda sempre atrás de mulheres no engenho. A ida de Carlos para o internato começa a ser visto como a solução para o mau comportamento. Essa esperança de correção no futuro também serve como ampliação para suas liberdades de criança. Meses antes de Carlos partir para a cidade, ele tem toda a liberdade do mundo. O romance acaba com sua partida do engenho para o internato. Olá, vou falar sobre as temáticas abordadas no livro Menino de Engenho, de José Lins do Rego. São elas: a orfandade, a escravidão, a puberdade, o feminicídio e o psicológico. A primeira temática, a orfandade, podem perceber na seguinte parte, no seguinte trecho. Ele só faz isto porque você não tem mãe. Ou seja, faz um paralelo de que ele faz algo por não ter ninguém que o educa, o coloque freio. E chega um momento em que ele pensa: parece que minha dor chegou ao extremo. Foi quando chorei de verdade. Rego 2001, página 37. Por ser muito novinho, sem ter muito discernimento, vivia como nada tivesse acontecido. Apenas alguns momentos que a ausência de sua mãe fazia muita falta. Era quando percebia que estava à mercê da própria vida. A partir desse momento, tudo para ele passou a ser rápido. Nada foi duradouro. Todos que demonstravam amor por ele o deixavam, até o ponto dele mesmo deixar o que amava para viver em outro local. Já a temática escravidão, bem evidente no seguinte trecho. Os da Casa Grande. Estávamos ali, reunidos no mesmo medo, com aquela pobre gente do eito. E com eles bebemos o mesmo café com açúcar em bruto e comemos a mesma batata doce do velho Amanso. E almoçamos com eles a boa carne do Ceará com farofa. Rego 2001, página 43. A escravidão desse livro ela é abordada de forma maquiada, ou seja, era atenuada pela gratidão. Faz um trocadilho com a vida do personagem Menino de Engenho, pois ele era quem vivia sob maior ordem. As pessoas que prestavam serviço viviam normal, porém teria que trabalhar em troca de arrendamento. Ou seja, o que seria produzido teria que pagar com uma certa quantidade, ou até mesmo pagar com trabalho, Era empeleitado, a pessoa trabalhava para o dono das terras, em troca de moradia, comida, etc. Podemos fazer um paralelo com o mercado de trabalho atual, em relação à comissão por atingir a meta. O trabalhador deve atingir um valor X no mês para depois passar a ganhar a comissão do que é vendido, só que antes de conseguir atingir a meta estipulada para o mês. Ou seja, é uma forma escravocrata moderna. Já a temática, a puberdade, é a seguinte: lembrava-me de Maria Clara com uma saudade cheia de desejos que nunca tivera. Misturava minhas alegrias de antigamente a umas vontades perversas de posses. Os meus impulsos tinham mais anos que a minha idade. Ficava horas seguidas olhando no curral as vacas que mandavam de outros engenhos para reproduzirem com os zebus do meu avô, e as bestas vazias rinchando com pás d'éguas pela cercada. O sexo crescia em mim mais depressa do que as pernas e os braços, o que nos leva a crer que foi aflorado essa questão do desejo por presenciar o cruzamento dos animais, e com o avanço da idade foi crescendo o desejo por sexo, até mesmo
né? Até o momento que, quando estava sozinho na beira do rio, acompanhado da sua prima, taca-lhe um beijo e sai desesperado para sua casa, o que faz ficar escondido, assustado e tê-lo como sua namorada. Já o feminicídio, ele é abordado de forma muito minuciosa e rápida. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse a assistir um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la. Quando me pegaram pelos braços com força, chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Rego 2001, página 17. Aqui o trecho destaca a questão do feminicídio, é uma das temáticas que está presente logo no início do livro. Fato esse que muda toda a história daquele menino de 4 anos, chamado Menino de Engenho, e o seu nome Carlinhos. O que restou foi apenas lembranças de seu pai e sua mãe, pessoa que tinha um carinho enorme por ele. Tinha um desenho perfeito daquele homem e todas as características de um esposo apaixonado por sua esposa. Já em relação à sua mãe, nada tinha um verdadeiro sentido ou aparência dela, pois todos os retratos não condiziam com a real ideia que tinha em sua mente. Era passada para ele, tinha a lembrança que ela era uma pessoa sutileza e calma. Por último, a temática psicológica. Ela enchia-me de carícias, e quando meu pai chegava nas suas crises, exasperado como um pé de vento, eu via chorar e pronta a esquecer todas as intemperâncias verbais do seu marido. Os criados amavam-na. Ela também os tratava com a bondade que não conhecia mau humor. Rego 2001, página 20. O livro traz um fato muito importante nos dias atuais, que é o nosso psicológico, a nossa saúde mental, manter a lucidez. No trecho, enfatiza o poder de nossa mente. Com todas as preocupações, às vezes, mergulhamos nos problemas de nosso trabalho, que requer resultado, e acabamos esquecendo de nós mesmos, e acaba prejudicando a quem não tem culpa na história. Essas são as temáticas abordadas que nós trouxemos: a questão da orfandade, a escravidão, a puberdade, o feminicídio psicológico. Por que a obra de Menino de Engenho é tão importante para a literatura brasileira nos tempos de hoje? Porque os temas abordados no romance são temas de amor, de luto, de solidão, que acontecem na vida de um menino de 4 anos até os seus 12 anos, que enfrenta todos esses sentimentos tão complexos que ele acaba sendo forçado a passar por um processo de amadurecimento, um amadurecimento precoce. São narrados os episódios de uma maneira muito poética, muito lírica, que há toda uma elaboração de linguagem. Sua mãe é a sua maior fonte de afeto, deixada em suas memórias. O luto e a morte de sua mãe também faz parte de suas lembranças. E a solidão que o menino enfrentava nos seus primeiros anos de vida. A obra também traz aspectos sociais pelo fato de ser uma obra da geração 30, que foi muito social a sua linguagem voltada para o coloquial e popular, que traz a questão da cor local. Vai trazer marcas regionais que imprimem a própria linguagem. Traz também a questão de engenhos e usinas, ao falar dessa transição dos engenhos para a usina de cana-de-açúcar e de como isso modificou a economia local, de como os senhores de engenho acabaram indo à falência e como ficou a situação dos trabalhadores que eram do engenho e como faziam para ir à usina. Toda essa mudança econômica e social. Em Menino de Engenho não temos um momento de decadência da produção açucareira. Pelo contrário, temos uma fazenda, um engenho que vive próspero. Porém, ao lado dele há um engenho que a decadência já se pronuncia e paira como uma sombra, que vai se alargar ao longo da sua produção açucareira. Aqui, vemos como funciona o sistema econômico. Dentro da obra, nós podemos fazer várias releituras psicológicas, psicanalistas, filosóficas, sociológicas da história da memória do autor.